Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos para a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós já vimos um pouquinho sobre os objetivos dessa lei, os princípios, as definições, e agora, nesse quarto vídeo aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre os instrumentos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O que seriam esses instrumentos? Os instrumentos é justamente o que a própria palavra indica, eles são as ferramentas que a gente tem para atingir os objetivos da nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é como se os legisladores que fizeram essa lei falassem indiretamente para o poder público: olha, para conseguirmos atingir esses objetivos ambientais, vocês têm aqui esta série de instrumentos, essa série de ferramentas para a gente conseguir atingir esses objetivos. E os instrumentos muitos deles são bem auto-intuitivos, auto-explicativos, melhor dizendo, bastante intuitivos, e vocês vão ver aí, e inclusive eu coloquei eles um pouquinho fora de ordem. Um desses instrumentos é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então, vocês já estão acostumados com isso. Nós vemos normas da Anvisa, por exemplo, sobre qualidade de medicamentos, qualidade de alimentos, resíduos de agrotóxicos. Nós já ouvimos falar de normas de qualidade da água, e aqui eu trouxe uma norma que eu, na verdade, nem lembro de onde que eu tirei, de qualidade do ar, dizendo quais que os limites que a gente tolera, nesse caso aqui, um exemplo qualquer, de partículas de suspensão, fumaças, dióxido de enxofre, que são tolerados no ar numa determinada situação. Se vocês abrirem a sua conta de água e olharem lá, tem uma série de parâmetros para a água ser considerada potável, que a empresa concessionária de água, ou empresa pública, vai lá dizer que das amostras, dos testes que ela fez, se atingiu ou não aqueles padrões. Então, isso é uma maneira, a gente colocar padrões de qualidade ambiental, da gente atingir objetivos relacionados ao meio ambiente. Não só de coisas relacionadas ao ser humano, mas também a gente pode estabelecer limites máximos de emissão de poluição de veículos, por exemplo, isso existe para garantir uma qualidade do ar, limites de lançamento de efluentes, de poluentes que podem ser lançados nos corpos d'água para garantir que aqueles corpos d'água tenham uma qualidade, enfim. Essa possibilidade de o Estado brasileiro poder criar padrões de qualidade para diferentes aspectos ambientais é um dos instrumentos que a gente tem para poder garantir a qualidade ambiental e os objetivos do meio ambiente. Um outro instrumento que a gente tem é o zoneamento ambiental, que é uma ideia bastante intuitiva, que é de você pegar um local qualquer, e a nossa vida é sempre regulamentada por isso, né? Se a gente pensar a vida numa cidade, a gente tem um zoneamento, tem os planos diretores, tem o zoneamento da cidade, onde você vai ter regiões industriais, regiões comerciais, regiões de uso misto, regiões estritamente residenciais. Dentro da sua própria casa, você tem um zoneamento, né? Então você tem o local onde você faz as refeições, o local onde você dorme, o local onde você vai fazer suas necessidades. Então, as nossas casas também têm um zoneamento. E assim, nós podemos usar um zoneamento ambiental, você dividir um determinado local de acordo com as permissões ou proibições, ou vedações, ou sugestões de uso. Então, pode ser desde uma coisa pequenininha. Então, esse exemplo aqui, eu peguei o zoneamento do Parque Estadual Nova Baden, um parque que fica em Lambari, Minas Gerais, um parque relativamente pequeno, de 250 hectares, onde a gente tem vários tipos de uso. Então, a gente pode ver em verdinho aqui uma zona primitiva, tem zonas de usos conflitantes, zonas de recuperação, zonas de uso extensivo, que seriam que pode ser usada de uma maneira menos intensa, as trilhas, que são as zonas de uso intensivo, enfim. Aí você tem os diferentes usos. Então, desde uma área relativamente pequena, até você pode pensar em macrozoneamento como esse aqui, um macrozoneamento de toda a Amazônia Legal como um todo, que abrange muitos estados brasileiros, 7 estados brasileiros ao todo, né? 7, 8 estados brasileiros, a Amazônia Legal. Então, você pode ter em várias escalas. Você tem zoneamentos ambientais com diferentes finalidades, pode ser com finalidades mais agrícolas, pode ser com finalidades, um tipo de zoneamento que é chamado ecológico-econômico, ZEE, para você ver em que regiões é permitido, em que regiões é proibido você fazer determinadas atividades econômicas. Tá? Então, o zoneamento ambiental é um dos instrumentos que a gente tem para atingir os nossos objetivos. Aqui nesse slide eu juntei vários outros instrumentos bem intuitivos. Então, análise de impactos ambientais, que é esse aqui, sempre que você tem uma obra que tem um potencial de causar uma degradação ou poluição ambiental, você pode fazer uma análise de impacto ambiental. Junto com isso vem o procedimento de licenciamento. Então, a análise de impacto ambiental é como se fosse uma etapa necessária para que você faça o licenciamento.
vamos parar para pensar um pouquinho nessa ideia aqui do licenciamento. Teve um tempo, antes, por exemplo, de 81, as obras podiam ser feitas sem passar por uma análise de impactos ambientais, sem licenciamento, simplesmente era uma decisão política e a obra começava. Isso que faz, que é tão intuitivo para a gente hoje em dia, que a gente acha como natural que ocorra um licenciamento ambiental para as obras que têm potencial de poluir, não existia. Então, aqui na nossa região, eu estou aqui em Alfenas, tem o reservatório do Lago de Furnas. Quando ele foi feito, foi antes dessa lei, não tinha essa ideia de análise de impactos ambientais. Simplesmente decidiu-se politicamente que era interessante fazer essa usina hidrelétrica e assim foi feita. Não teve licenciamento, não teve nenhuma preocupação ambiental. Naquela época, as preocupações ambientais eram bem menores. Então, esse instrumento, quer dizer, o fato de você ter que, antes de fazer uma atividade poluidora, ter que fazer uma análise de impacto ambiental e depois submeter isso para ver se o Estado vai ou não aprovar a sua atividade, é uma ferramenta para a gente atingir objetivos ambientais. Essa aqui é uma outra bem óbvia, né? Criação de espaços protegidos, né? O que é isso? É a criação, na verdade, de unidades de conservação, espaços onde o uso vai ser bastante restrito. Então, o Estado, né, o Estado brasileiro todo, né, o país, os estados, os municípios, tem esse potencial e na sua região deve ter, no seu estado certamente tem, talvez no seu município tenha algum espaço protegido. Essa é uma outra ideia. O termo parece meio diferente, né? Mas penalidades disciplinares ou compensatórias. O que vem a ser isso? Penalidade é uma consequência, uma pena, né, por algo que você fez. Então, ela pode ser disciplinar, ou seja, então você pode ser privado de liberdade, para cadeia, detenção, reclusão. Então, essa é uma penalidade disciplinar. Então, esse é um instrumento que o Estado tem para garantir que as pessoas não poluam ou que não degradem o meio ambiente. E isso foi mais explicitamente feito na nossa lei de crimes ambientais, que é bastante posterior, né, veio em 98, só veio 17 anos depois, que tem aí, estabelece todas as penalidades disciplinares para os vários tipos de crimes ambientais. Então, essa era uma potencialidade que foi melhor detalhada, mais explicitamente, e nós temos uns vídeos aí sobre a lei de crimes ambientais. A penalidade pode ser compensatória também, ou seja, se você executou uma degradação ambiental, você talvez tenha que compensar o Estado ou compensar a pessoa que foi afetada. E essa compensação pode ser de diferentes formas, pode ser monetária ou pode ser uma recuperação ambiental. Então, a penalidade também é uma consequência que você sofre por ter feito uma degradação, uma poluição. E, por fim, mais recentemente, isso não estava na lei original, a gente teve essa inclusão aqui de instrumentos econômicos. Tá? Isso veio junto com a criação do Serviço Florestal Brasileiro, que a gente comentou, a divisão do IBAMA e do ICMBio, que comentou, não, que vamos comentar no próximo vídeo. E instrumentos econômicos são basicamente três, mas eles colocam entre outros, né, que é a concessão florestal, isso é feito pelo Estado, que concede para a iniciativa privada explorar uma determinada área. A servidão florestal, que é uma espécie de aluguel, se você tem mata sobrando, além da sua reserva legal, você pode alugar essa mata para um proprietário que não tenha a sua reserva legal, isso é servidão florestal. O seguro ambiental obrigatório é outro instrumento econômico. O Estado pode, de repente, passar a exigir de determinados tipos de atividades que haja um seguro ambiental obrigatório, para forçar essas empresas, então, que elas tomem medidas para não ter que gastar com esse seguro, e as seguradoras vão ficar em cima das empresas para que elas não tenham que pagar o seguro caso a empresa cause uma poluição, uma degradação ambiental. Então, esse é outro instrumento econômico bastante interessante. Tá? Tem alguns outros instrumentos aqui que são mais específicos. Tá? Então, esse aqui é o Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente. Né? Se vocês procurarem, jogarem esse ali, CINIMA, e vão ver que o Estado brasileiro produziu uma grande quantidade de informações, e se vocês procurarem nos sites, vão ter aqui Sistema de Informações Florestais, tem o Cadastro Ambiental Rural, mas nós temos uma quantidade enorme de informações ambientais, inclusive alguns com formato interativo, com formato de Power BI, temos um painel de legislação ambiental, que se vocês procurarem, tem um painel de unidades de conservação, tem muitas informações georreferenciadas, com formatos de mapas interativos. Então, essa que é a ideia, todas essas informações públicas do governo brasileiro formam esse conjunto chamado de Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente. Tá? Não é só nessa página. Nessa página vai levando a várias outras que vocês podem acessar uma quantidade muito grande de informações ambientais.
Outro instrumento ali da nossa Política Nacional do Meio Ambiente são cadastros, né? Então, você tem um cadastro, se você tem uma atividade potencialmente poluidora, tem um cadastro e tem uma taxinha que você paga para o IBAMA. Se você tem uma atividade utilizadora de recursos ambientais, também entra nesse mesmo cadastro aqui, né, das atividades potencialmente poluidoras. E também tem outro cadastro para as atividades e instrumentos de defesa ambiental, que aí é esse outro cadastro. Tá? Quem tiver curiosidade pode jogar lá no site e entrar nesses cadastros aí do IBAMA e dar uma fuçada para ver como é que é e tal. Se você tem uma atividade vai desempenhar que é relacionada ou seja a defesa ambiental, seja uma atividade que pode causar poluição, você tem que realizar esse cadastro e pagar uma taxa. E pagar uma taxa no IBAMA já definido lá desde 81, por essa lei. Tá? Esse aqui é um instrumento que, na verdade, não pegou muito bem. Teoricamente, era para ser produzido pelo governo brasileiro, de tempos em tempos, um relatório de qualidade ambiental. E aqui vocês veem que foi feito 2 vezes, e o intervalo era para ser de bem mais periódico do que isso, né? Teve 2013, 7 anos depois, teve um em 2020, e nós já estamos aqui em 2026, e nada de ter um novo relatório de qualidade do meio ambiente. Tá, por fim, teve alguns instrumentos que eu não mencionei aqui, aqui estão todos, né, eles estão no artigo 9º da nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e a gente tem um instrumento específico aqui, que é esse aqui, incentivos à produção de equipamentos ou instalação, né, que estejam relacionados com qualidade ambiental. Parecido com o princípio que a gente viu, né, em alguns vídeos para trás, aí que eu falei que não parecia princípios, parecia mais um instrumento, justamente porque nós temos aqui esse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E esse aqui é um instrumento, esse 11º aqui, que é o contrário. No meu entendimento, ele parece mais um princípio. O que esse instrumento diz? Que o Estado brasileiro é obrigado a produzir quando não tem uma informação ambiental e é obrigado a prestar essas informações. Tá? Repare que isso veio muito antes da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei muito mais recente. Tá? Isso aqui foi incluído em 89, alguns anos depois que a lei foi feita. A lei é de 81, isso aqui foi incluído em 89, tá? Já no período da redemocratização. Então, essa ideia é que o Estado é obrigado a fornecer informações do meio ambiente, e quando não existia essa informação, ele, inclusive, é obrigado a ir atrás, produzir esse tipo de informação. Está lá desde 89, como eu disse, antes da lei de acesso à informação, mas isso não parece um instrumento, né? Isso não é um instrumento, isso seria mais um princípio, tá? Que é uma coisa que vai nortear a ação do Estado brasileiro, que é você tem que prestar informações do meio ambiente para os cidadãos. Tá? No meu entendimento, isso parece muito mais um princípio do que um instrumento, e lá a gente tinha princípios que pareciam instrumentos. Enfim, problemas aí de redação legislativa. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os instrumentos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e no próximo e último vídeo nós vamos ver mais sobre o CISNAMA em si, os órgãos e a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente.